Seja bem-vindo! Neste vídeo iremos abordar o conceito de sequestro de carbono no solo. O carbono nos ecossistemas agrícolas e florestais e a sua importância. A relação entre sequestro de carbono e as práticas agrícolas. A relação entre a matéria orgânica e o carbono no solo. Os benefícios do sequestro de carbono no solo para a produção agrícola. O mercado de carbono em Portugal. O sequestro de carbono e a sua importância. O sequestro de carbono é o processo pelo qual o carbono é retirado da atmosfera e armazenado em reservatórios naturais, como o solo, as plantas e os oceanos. A agricultura e floresta são peças-chave neste processo, pois quando as plantas realizam a fotossíntese, transformam o dióxido de carbono em nutrientes. Esses nutrientes são utilizados pelas próprias plantas e pelas bactérias, que fixam azoto nas suas raízes. Essa ação é muito importante para o combate ao efeito de estufa causado pelo excesso de dióxido de carbono no meio ambiente, proveniente da queima de combustíveis fósseis e da desflorestação, bem como de outras atividades humanas nocivas. Além de reduzir as concentrações de CO2 na atmosfera, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, o sequestro de carbono também pode melhorar a qualidade do solo. As florestas têm um papel importante no sequestro de carbono e, consequentemente, no combate ao aquecimento global, uma vez que são semeadas com o intuito de reflorestar áreas desmatadas, reequilibrando o ecossistema. O sequestro de carbono pelas plantas. O sequestro de carbono pelas plantas é feito através da fotossíntese. O dióxido de carbono atmosférico é capturado pelas plantas e transformado em compostos orgânicos. Esta reação ocorre no interior da célula vegetal, a partir do dióxido de carbono e da água, como forma de produzir hidratos de carbono, açúcares e oxigênio que retorna à atmosfera. Esses açúcares, à base de carbono, são libertados pelas raízes da planta, alimentando bactérias e fungos no solo. Por sua vez, esses micro-organismos transformam simbioticamente os minerais do solo em nutrientes que alimentam as plantas e ajudam as plantas a combater pragas e doenças. Durante essa troca, os açúcares que são consumidos pelas bactérias e fungos do solo são convertidos em materiais mais estáveis que retêm carbono no solo por décadas. O sequestro de carbono e as práticas agrícolas. O sequestro de carbono acontece quando o volume de carbono armazenado no solo é maior do que o libertado na atmosfera. A quantidade de carbono que é libertado na atmosfera dependerá das práticas agrícolas adotadas. Esse processo pode ocorrer de diferentes formas. Por incorporação de matéria orgânica, por fixação biológica do azoto, por fotossíntese e até por meio dos próprios agregados do solo. Produzir com práticas agrícolas que capturam o dióxido de carbono da atmosfera também é conhecido como agricultura de baixo carbono. .
Entre as práticas agrícolas que mais contribuem para o sequestro de carbono, podemos destacar a rotação regular entre culturas, a cobertura do solo, a plantação direta, a recuperação de pastagens e a integração agro-silvopecuária. A rotação de culturas. A rotação de culturas é uma prática agrícola que consiste em alternar diferentes tipos de culturas numa determinada área ao longo do tempo. Esta prática diversifica a produção e melhora as condições físicas e químicas do solo, porque permite a sua recuperação e contribui para o aumento da fertilidade. Ao mesmo tempo, a rotação de culturas permite a interrupção do ciclo de vida das pragas, doenças e infestantes nocivos às plantações agrícolas, contribuindo para o controle do problema e para a redução no uso de fitofármacos. Por fim, a rotação também viabiliza a adoção de culturas de cobertura e adubação verde, práticas de conservação que aumentam a produtividade e a sustentabilidade da agricultura, bem como o sequestro de carbono. Cobertura do solo. A cobertura do solo atua como um manto protetor. Estas plantas não se destinam ao consumo direto, mas a protegerem o solo da erosão, das perdas de umidade e da libertação excessiva de carbono. À medida que as plantas de cobertura se decompõem, o carbono é incorporado no solo e promove a sua fertilidade. A sementeira direta. A sementeira direta consiste em não remover a cobertura vegetal do solo antes de fazer a sementeira da cultura desejada e deixar os restos das plantas no solo após a colheita. Esta prática ajuda a aumentar a camada protetora do solo, que favorece a retenção de água e o aumento da matéria orgânica. Assim, melhora a estrutura, promove a atividade microbiana benéfica do solo e contribui para a fixação de carbono no solo. Recuperação de pastagens. Boas práticas de manutenção das pastagens favorecem a manutenção e o aumento de carbono no solo, melhorando a qualidade da matéria orgânica. Isso é feito, por exemplo, através da plantação de culturas permanentes, que ajudam a manter o solo coberto e protegido. O sistema agro-silvopastoril. O sistema agro-silvopastoril integra a agricultura, a silvicultura e a pecuária. Este sistema de produção consiste numa estratégia que combina a adoção de diferentes sistemas produtivos numa mesma área. Esses sistemas, que podem ser agrícolas, pecuários ou florestais, devem ser integrados por meio de culturas associadas, sucessões ou rotações de culturas. Desta forma, o sistema agro-silvopastoril otimiza o uso da terra e o cultivo do solo, melhora o aproveitamento de fatores de produção e favorece a produtividade de forma sustentável, mitigando a emissão de gases de efeito de estufa e favorecendo o sequestro de carbono. A relação entre matéria orgânica e o carbono no solo.
O solo e a vegetação que o cobre constitui um reservatório de carbono orgânico e todas as atividades que alterem a sua ocupação e composição influenciam a quantidade de carbono no solo. O carbono orgânico no solo constitui o núcleo da matéria orgânica, formada por resíduos de plantas e organismos em várias fases de decomposição, micro-organismos vivos e produtos do seu metabolismo. Este carbono tem origem na atmosfera e são as plantas que, através da fotossíntese, captam dióxido de carbono atmosférico para constituir os seus tecidos. De seguida, a matéria orgânica é degradada por micro-organismos, como bactérias e fungos, devolvendo o carbono à atmosfera. A matéria orgânica do solo desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do mesmo, dada a sua influência na estrutura e estabilidade do solo, retenção de água, biodiversidade e como fonte de nutrientes para as plantas. É à matéria orgânica que se deve o facto do solo ser um importante consumidor de carbono, pois pode armazenar carbono por longos períodos de tempo. Quando o solo sequestra carbono a uma taxa superior às suas emissões, diz-se que é um consumidor do mesmo. A gestão do solo possui uma grande influência no seu conteúdo em matéria orgânica. Na generalidade, técnicas de gestão do solo mais invasivas, como as plantações agrícolas, estão associadas a perdas de solo, matéria orgânica e, por conseguinte, de carbono. Uma correta gestão das práticas agrícolas e florestais, com impacto no solo, são essenciais para aumentar ou manter o teor de matéria orgânica e, por conseguinte, aumentar a capacidade do solo fixar carbono. Os benefícios do sequestro de carbono no solo. O produtor que adota práticas agrícolas que contribuem para a captura do carbono, em associação com a agricultura de baixa emissão do mesmo, tem vários benefícios. Entre as vantagens de se investir nesse tipo de prática, iremos destacar algumas das mais relevantes. Potencia o aumento da fertilidade, porosidade, infiltração e capacidade de retenção de água no solo. Permite que o sistema radicular das plantas alcance profundidades maiores. Contribui para a melhoria da resistência do solo à erosão. Promove o aumento da biodiversidade do solo, especialmente de micro-organismos que favorecem a produtividade agrícola e a sustentabilidade dos ecossistemas. Contribui também para o aumento da produtividade, já que a melhoria da qualidade do solo pode resultar num maior desenvolvimento das plantas, no aumento da resistência a pragas e doenças e, por consequência, numa melhoria da produção. Promove ainda a redução da emissão de gases de efeito de estufa, uma vez que o CO2 é retirado da atmosfera e armazenado no solo ou nas plantas. Ajuda também a prevenir os efeitos que as mudanças climáticas podem provocar nos sistemas agrícolas, como secas ou chuvas intensas. Por outras palavras, o sequestro de carbono no solo favorece não só a preservação do meio ambiente, mas também a resposta da planta e a qualidade do solo. Como consequência, todo o sistema agrícola é beneficiado.
O mercado de carbono. O mercado de carbono é um sistema que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, através da aquisição e comercialização de créditos de carbono. Esse mercado opera com base em princípios económicos e ambientais, permitindo que empresas, organizações e até mesmo países comprem ou vendam créditos de carbono, como forma de cumprir as metas de redução de emissões e ou lucrar com práticas mais sustentáveis. Nesse sentido, o setor agropecuário pode atuar como um fornecedor de créditos de carbono para que esses agentes cumpram os seus objetivos. O crédito de carbono é um certificado que atesta que uma tonelada de CO2 equivalente deixou de ser emitida para a atmosfera. Entidades que conseguem reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa abaixo dos limites de emissão atribuídos podem vender o excedente no mercado de carbono. Por outro lado, as organizações que ultrapassam os seus limites de emissão podem comprar para compensar as suas emissões em excesso. Primeiramente, temos que entender quais os tipos de mercado de carbono que existem, sendo dois os principais, o regulado e o voluntário. O mercado de carbono regulado. Este mercado é estabelecido e regulado por governos ou autoridades reguladoras. As cotas de emissão são obrigatórias para as empresas sujeitas ao sistema e podem resultar em penalizações se não forem cumpridas. O mercado de carbono voluntário. Neste mercado, a participação é voluntária. Empresas e organizações optam por reduzir as suas emissões e ou investir em projetos de redução de emissões, com o objetivo de gerar créditos de carbono que podem ser utilizados para fins de marketing ou vendidos no mercado voluntário. O solo é um importante reservatório de carbono. Exerce um papel importante na redução de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono e, consequentemente, nas mudanças climáticas globais. O uso de práticas agrícolas inadequadas gera problemas na sua sustentabilidade e causa um impacto negativo nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Consequentemente, passa a contribuir para o efeito de estufa ao invés de contribuir para o sequestro de carbono. E como se promove o sequestro de carbono na agricultura? Através de práticas corretas de trabalho agrícola, como sistemas de sementeira direta, implantação de sistemas integrados de cultivo, recuperação de pastagens degradadas, rotação de culturas, cobertura do solo, entre outras, que visam a manutenção e acumulação de carbono no solo e atenuam os efeitos do aquecimento global. O sequestro de carbono é essencial para diminuir as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera. Ao ser armazenado, seja nos oceanos, florestas e solos ou de outras formas, melhora o ciclo do carbono, evitando impactos ambientais, como a erosão e a degradação do solo. O sequestro de carbono é tão importante que a remoção do dióxido de carbono atmosférico, em conjunto com o processo de fotossíntese, proporciona a sobrevivência dos seres vivos. Assim, esta reação muito importante assegura a libertação do oxigênio vital para o planeta.